Fala galerinha, beleza? Então, hoje o papo vai ser sobre textos, beleza? A gente vai começar um pouco contando um pouco da história, falando um pouquinho da história, algumas curiosidades bem interessantes, tá? E depois a gente vai fazer uma segunda parte sobre os textos digitais e aí uma introdução de todo esse universo, beleza? Bora lá então. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho da concepção dos textos, né? E aí eu trago duas perguntas para vocês. Para que serve um texto? Para a reflexão de vocês, né? Para que serve um texto? E um texto, ele é constituído de quê? Às vezes a gente, no dia a dia, né, a gente lê tanto texto, ok? Mesmo que às vezes você não tenha o costume de ler um livro e tal, mas para perceber, né, durante o seu dia aí, quanta coisa você lê, tá? Seja lá, hoje em dia é muito comum você ler redes sociais, ler mensagens no WhatsApp e por aí vai, né? Então tem muita coisa que a gente lê e acaba a gente nem percebendo, ok? Então bora lá. Então olha só, os primeiros textos, né, apesar da longa existência da escrita, o processo de cravar letras em blocos para a reprodução de textos em massa ocorreu em um período mais recente. Olha que interessante, apesar de toda a história, digamos assim, da humanidade, o fato de você ter a possibilidade de ler ou acesso à leitura, né, em massa pelas pessoas, ela não é tão antiga assim. Ela é, inclusive, até muito recente. E a gente vai ver isso. Vamos entender um pouco melhor, né, e ver algumas curiosidades sobre essa evolução. E aí eu começo com o pictograma. Os povos antigos utilizavam pictogramas para representar ideias e seus cotidianos. Pictograma ele é um desenho figurativo estilizado que funciona como um signo para uma língua escrita, não transcrevendo nem tendo relação explícita com a língua oral. Olha que interessante. E aí eu tenho certeza absoluta que você conhece e muito bem um criptograma. Quer ver? Então, placas, tá? Quando a gente fala de placas de trânsito, ou até placas, né, por exemplo, quando você vai ao banheiro, tem lá a plaquinha de masculino e feminino, enfim. Então, placas, de maneira geral, são pictogramas, tá? Ícones, né, que a gente vê muito comum nos aplicativos web e também nos aplicativos para dispositivos móveis, para celulares, são pictogramas. Emojis que você usa direto lá, tem certeza lá nos WhatsApps, né, que são pictogramas, e as famosas aí agora, né, figurinhas, inclusive agora recentemente tem até as figurinhas animadas e por aí vai, são pictogramas, beleza? E aí uma figurinha aí de um pictograma antigo que os povos antigos eles desenhavam nas pedras. Com certeza você já viu isso aí, né, nas aulinhas lá de história, beleza? Ou vai se recordar das aulinhas de história vendo esses pictogramas ou desenho em pedras, legal? E aí aqui uns pictogramas um pouco mais, eu diria, atuais. Então, para vocês verem que essas representações, né, do cotidiano ou de situações em que um determinado povo, né, ele via ou fazia, também podem ser representados por figuras e pictogramas. Eu particularmente gosto demais de criptogramas, de usar pictogramas, justamente porque uma imagem, né, a famosa uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Muito bacana esse tipo de representação, beleza? E aí, os primeiros textos, falando agora dos primeiros textos, né, os primeiros traços, né, que foi chamado de cuneiforme, é considerada a mais antiga língua escrita. Eram utilizadas ferramentas de entalhe para a marcação da escrita em barro, pedras e outros materiais do período antigo. Essa escrita ela foi criada pelos sumérios por volta de 3500 a.C., na antiga Mesopotâmia, o que demonstra o quão antiga é a nossa capacidade de comunicação através de um alfabeto. Porém, era muito específico lá, né, daquele
povo, beleza? E também não era uma coisa assim tão difundida e em massa, né, essa escrita, até mesmo porque havia, né, uma limitação e toda uma dificuldade para você fazer essa escrita. Pensa lá em talhar um por um lá nessas pedras ou nesse barro, enfim, né? E também não era todo mundo que conseguia ler isso, ok? Então aqui tem algumas figuras representativas da escrita cuneiforme, ok? Beleza. E aí na história, quem, né, detém o poder tem a possibilidade de difundir a sua cultura. E aí devido a isso, né, o Império Romano, que foi aproximadamente, né, existiu de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, né, praticamente 500 anos aí, teve grande influência sobre o desenvolvimento do alfabeto ocidental, né, já que criou um alfabeto formal avançado e mais rebuscado que os anteriores, além de difundi-lo por toda a Europa conquistada, onde muitas línguas ainda não tinham sistema próprio de escrita e adotaram, né, o alfabeto romano como o seu oficial. Haviam, né, os três estilos, né, de escrita no alfabeto romano, que eram chamadas de quadrata, rústicas e também as cursivas. Aqui, por exemplo, a gente pode observar, né, nos dias atuais, dois monumentos aí históricos, né, que é a coluna de Trajano e o Arco de Tito, que são exemplos de algumas escritas desde essa época do Império Romano. Aqui a gente pode ver na coluna de Trajano, aqui alguns escritos, e no Arco de Tito, aqui também a gente pode observar alguma escrita, né, do alfabeto romano, beleza? No início do século X, no qual a escrita já possuía características romanas bem difundidas, houve uma reestruturação em suas características com o objetivo de acelerar seu processo e aproveitar a matéria-prima, que era o papel já constituído, que era utilizado para escrever. No monastério de Sangal, na Suíça, uma nova forma de escrita foi inaugurada, que são as letras góticas, e acredito que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já viram alguma coisa de escrita gótica ou letras góticas, apesar de muito, né, detalhadas, né, eram bastante utilizadas nos monastérios de antigamente. E os monastérios, eles eram a grande fonte de escritas nos tempos remotos, logo todo o material era produzido pelos monges de forma manual, ok? Os escribas, né, que eram chamados, né, na época, quem faziam e escreviam, né, os livros, sempre tiveram a função de registrar os fatos, leis, façanhas e eternizar a história. Na era medieval, os livros eram copiados à mão dentro dos monastérios por monges instituídos, né, em línguas, química, matemática, entre outros campos do conhecimento. E aí até que veio aí um grande acontecimento na história, né, da tipografia, que é a necessidade de agilizar o processo de reprodução de manuscritos gerou urgência para a evolução, né, dos seus meios, ok? Então pensa aí você escrever livros manual. Ah, não, agora eu quero um livro, não, eu quero 2 livros, né? Igualzinho. O camarada ia ter que ir lá e fazer tudo na mão, né? Então, para vocês verem essa grande necessidade de evolução disso, né, do manual para algo mecanizado e algo mais rápido de ser feito. Até que no ano, então percebam, ó, quando a gente fala de escrita cuneiforme e tal, a gente fala de 3.500 anos, fala de Império Romano aí até aproximadamente o ano 500 depois de Cristo. E aí, né, até essa época e até por volta do ano de 1450 era tudo praticamente manual. Então, para vocês verem aí que demorou-se muito tempo para que esse processo houvesse uma replicação mais rápida. Então, no ano de 1450, Johann Gutenberg inventou os caracteres móveis e a imprensa.
O primeiro texto ocidental impresso foi a Bíblia, de 42 linhas, de Mazarino, concluída em 1456 através da técnica de imprensa de Gutenberg, né? Gutenberg aí viveu em 1398 a 1468. Aqui está uma fotinha dele, que é realmente o pai da imprensa aí, e eu diria o grande pai da, digamos assim, da replicação, da possibilidade de replicação. E aí vou deixar para vocês um videozinho na descrição, tá, que conta aí um pouquinho da história ali, né, da evolução aí da escrita, e conta também muito bem, de uma maneira bem resumida, a máquina, né, a história da máquina ali de Gutenberg, ok? Então não deixem de assistir esse videozinho aí. E aí a história da tipografia, os primeiros caracteres criados por Gutenberg, eles eram chamados de black letters, tá? E gerando a primeira família tipográfica criada. O trabalho de impressão possibilitou a criação de outros e novos tipos, né, de letras, e uma liberdade muito maior para os chamados tipógrafos difundirem seus estudos e criações. E aí agora eu vou também deixar aí para vocês outro vídeo que conta aí um pouquinho da linha do tempo da tipografia. Quando a gente fala de tipografia, talvez é tão comum para a gente ver os textos, né, e ler ou fazer a leitura, que a gente às vezes nem acaba reparando que há muita diferença entre os caracteres, entre as famílias tipográficas, aonde faz toda a diferença, tá? Enfim, é muito interessante, né, que, por exemplo, vou criar uma nova família tipográfica, né? Então você vai desenhar uma nova forma para o A, né? Lógico, você tem que ter uma familiaridade, o caractere tem que ter uma familiaridade, né? Mas é muito interessante você construir toda uma nova representação de caracteres, ok? Isso é muito comum, por exemplo, quando surge um novo filme, um novo grande evento, uma nova marca e por aí vai, né? Existem vários profissionais que são especificamente, digamos assim, eles são designers de caracteres, de famílias tipográficas. Isso é muito interessante, né? E aí, os primeiros, continuando, né, nos primeiros textos, agora não era mais preciso memorizar as coisas. Você poderia, né, tudo que aconteceu poderia ser jogado ali para o papel, ser escrito, ser replicado de uma maneira muito mais fácil. Eram feitas informações vitais de controle do povo, informações de políticos e taxas. Elas só poderiam ser decifradas por quem aprendesse a ler. Então, apesar de haver uma evolução aí em relação à replicação desses textos, mas demorou-se também um pouquinho em popularizar a leitura. Então, não eram todos que podiam ler. E essa técnica, né, que era a leitura, estava diretamente relacionada com o poder. Quem conseguia ler tinha, de certa forma, o poder, ok? E aí, pessoal, a gente termina por aqui, né, esse vídeo sobre a parte inicial aí, né, de concepção dos termos, dos textos, aonde a gente inclusive trouxe alguns acontecimentos históricos, e aí no próximo vídeo a gente entra aí nos textos do mundo digital, beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula. Valeu, pessoal!